18 de agosto. É permitido o divórcio e novo casamento? Marcos capítulo 10, verso 1 em diante. Levantou-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, ali onde o governador era Herodes, que matou João Batista. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentavam, perguntou-lhe: é lícito o marido repudiar sua mulher? Atrás dessa pergunta tinha uma pegadinha. E que pegadinha, né? João Batista foi morto por causa disso. Porque João Batista falava para Herodes que ele repudiou a sua mulher e se casou com a mulher do seu irmão. E ele foi decapitado por esse motivo. Então, uma resposta seria muito delicada. Porque se Jesus falasse que podia, aí existia dois grupos de fariseus. Um defendia que podia, mas era mais restrito, e outro defendia que podia, mas era por qualquer motivo. Então, se Jesus falasse não, ia desagradar os dois. Se falasse sim, eles iam fazer outra pergunta e assim iria incriminá-lo. Então, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Certo? Ali está em Deuteronômio que podia. Então eles responderam com o texto bíblico. Então, se ele falasse não, ele ia desagradar Herodes, desagradar os dois grupos e também a Torá. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Veja, naquela época, vocês haviam saído do Egito, estavam como animais, porque vocês sofreram 400 anos. E ali foi necessária essa lei para proteger as mulheres. Porque uma mulher, se fizesse alguma coisa que o homem não gostava, ela podia ser morta pelo marido. Então, em vez de ser morta para o marido, agredida constantemente, ele lavrava uma carta de divórcio e largava dele, porque pelo menos ela ficava com vida. Voltava para a família dela, dava um jeito. Não era o ideal, mas era o que tinha para aquele momento. Então, realmente, essa lei existiu, porque era uma passagem temporária para o ideal de Deus. Verso 9. Porém, Jesus falou, realmente Moisés deixou essa lei aí. Porém, desde o princípio da criação, olha lá, ele está chamando Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Esse é o ideal de Deus, não tinha outra opção sexual. Tinha homem e tinha uma mulher. Um homem e uma mulher. Não tinha duas mulheres e um homem. Ou dois homens e uma mulher. Não tinha.
Deus fez o ideal e disse que era muito bom depois que ele fez tudo. Um homem e uma mulher. Jesus está dizendo que tem validade isso aqui até hoje. Então, continuou Jesus, verso 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher. Não é para fica com a mulher aqui, fica com o homem lá, fica hoje, troca aquele, troca... Não. Vão se unir os dois e formar uma família. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. Deus olha a unidade do casamento. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma união perfeita, esse foi o ideal desde o princípio para com o homem e a mulher. Seriam como se fosse uma só carne. Ninguém quer fazer algum machucado no seu corpo, porque dói. Então não faça na sua esposa ou no seu esposo, porque é a mesma carne. Vai doer nos dois. Esse foi o ideal de Deus. Aquele mandamento provisório de Moisés depois do cativeiro egípcio foi provisório. Foi algo para fazer uma adaptação depois, porque no momento as mulheres corriam muito risco. Então, verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajuntou um homem e uma mulher. Nenhum ser humano na face da terra tem autorização para desmanchar isso. Isso é algo sagrado, divino. Ah, mas eu casei errado. Não é errado. O casamento serve para lapidar o caráter dos dois, para desenvolver a paciência, o perdão, a longanimidade, a bondade de um para com o outro. Não é só uma parte que faz isso. As duas partes lutam com sua natureza terrível que nós temos e vai desenvolvendo, e tendo vitórias com Jesus Cristo. Ele vai dando isso para nós desenvolvermos nosso caráter, que é o que realmente conta para a salvação eterna. E cada vitória que você vai tendo, os muitos anos de casado que você vai ter, você vai ficando mais próximo de Jesus Cristo. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que ele disse? João Batista estava certo. Ele morreu por uma coisa que é verdadeira. Herodes cometeu um pecado ao divorciar da sua mulher e casar com outra mulher, principalmente a mulher do seu irmão, que era sua cunhada. Ele foi assassinado, mas por uma verdade. Então, o que ele fez? O que Jesus... Ele conseguiu desagradar os dois grupos de fariseus. As duas escolas rabínicas que tinha ali.